monsters! How are you? Oi, monstrinhos, como vocês estão? Vamos fazer a correção do bloco 10 de inglês, ok? Esse bemestre a gente está conversando sobre contos curtos e sobre past simple, passado simples. Mas o bloco 10 aí é um reading, né? Um exercício aí pra gente relembrar as características desse texto, desse tipo de texto, perdão, e fazer a leitura de trecho de um conto, né? Então, contos, como a gente já conversou, ou short histories em inglês, são textos narrativos. Os contos, eles são curtos, né? Eles são menores que uma novela e que um romance. E eles são um texto narrativo porque eles contam uma história e porque eles têm presente neles alguns elementos narrativos, como o narrador, o enredo, personagens, espaço e tempo, por aí vai, ok? Eu gravei, né, uma videoaula de revisão para vocês, deixei lá no canal também, né, mandei o link para vocês e vamos lá fazer a correção do exercício. Então, what is a short history? Explain it. Traduzindo, né, para o português, o que é um conto? Explique. Então, uma resposta em nossa sugestão de resposta é: this is a narrative theory that tells a history and have narrative elements as narrator, space and time. Então, é para explicar o que é um conto. Só que em inglês, né? Tem lá no material de apoio em inglês essa resposta, mas isso daí é uma sugestão. Professora, não respondi com essas palavras. No problem, sem problema nenhum, né? Contanto que você tenha explicado o que é um conto, sua resposta está correta, tá bom? Então, próximas questões aí. Leia os trechos da Short History The Black Cat. Então, leia os trechos do conto Gato Preto, do Edgar Allan Poe, que a gente conversou na aula do Zoom semana passada, né? E eu deixei aí a narração completa do conto, tá? Eu deixei o link, eu testei, o link funciona. Tem aí a narração em inglês do conto, mas a narração acompanha legenda em português, tá? É a história completa. Por que eu não deixei a história completa aqui pra vocês? A história completa tem 6 páginas, tá? Então eu optei por deixar os trechos, mas deixar um link para que vocês vejam a história toda, né? Então, qual é a história aí do Gato Preto? A história começa sendo narrada pelo final já, né? A história está sendo contada por um homem e ele está falando aí que a gente não vai acreditar na história dele, mas que essa é uma história verdadeira e é uma história tão verdadeira quanto eu que estou escrevendo e vou morrer amanhã. E ele conta que a história termina com a morte dele, ok? Eu não vou ler aqui de novo para vocês, porque eu já li na videoaula de revisão, já deixei o link aqui para vocês lerem tudo, vou tentar resumir aqui para vocês, né? O homem diz que ele era um homem bom e um homem amável, mas que ele começou a beber, e depois que ele começou a beber, ele passou a ser um homem mau, perverso, né? E ele diz que ele casou jovem com uma mulher que também gostava muito de animais, e eles tinham vários animais, e um dos animais que eles tinham era um gato. Esse gato chamava Pluto. Mas num dia dessas bebedeiras, o homem começou a machucar esse gato. E em um determinado ponto, o homem mata o gato enforcado. Alguns dias depois que ele matou o gato enforcado, ele acorda com a casa deles pegando fogo. E depois que a casa queima toda, ele se salva, mas a casa queima tudo. E só ficou uma parede em pé na casa queimada. Todas as outras paredes desmoronaram. E nessa parede que ficou em pé, depois que o fogo acabou, ficou ali a sombra de um gato. E ele ficou assustado, né? Sem entender o que estava acontecendo, mas ok, vida que segue. Ele falou, deve ter sido um vizinho que tentando acordar agarrou o gato enforcado da árvore e jogou na parede, ok, vida que segue. Algum tempo depois eles arrumam um outro gato, né?
E esse outro gato era igual ao Pluto, só que o Pluto era todo preto e esse gato tinha uma mancha branca no peito. Depois de um tempo, o homem começa a perceber que a mancha do peito do gato, do novo Pluto, começa a mudar. E por fim essa mancha fica parecendo uma corda enrolada, né, no pescoço do gato. E o homem começa a achar que o gato está tentando matar ele. Então um dia ele desce para cortar lenha, porque eles não têm mais um criado, eles ficaram pobres. E o gato quase derruba ele da escada, ele fica muito nervoso e ele pega o machado para matar o gato. Só que a mulher dele entra no meio e ele fica com mais raiva ainda e mata a mulher dele. Ele não sabe o que fazer muito bem com o corpo, mas por fim ele decide colocar a mulher dele numa parede da casa, né? Quebrar a parede, colocar a mulher lá e tampar a parede. Um belo dia aparecem os policiais e os policiais analisam toda a casa, não encontram nada, os policiais estão quase indo embora. O homem vai se gabar, ele vai falar, olha essa parede aqui, como ela é firme e bonita. E eles começam a escutar um barulho vindo da parede. Então, primeiro o barulho parece um choro de criança, e depois esse barulho fica cada vez mais alto e parece um barulho de dor e horror ao mesmo tempo. Os policiais quebram a parede e eles encontram a mulher, né, que ele tinha matado. Mas em cima da mulher tá o gato dele, né? E o gato tá lá, com a boca grande, vermelha, aberta, num grito, né? Foi o gato que fez o barulho. E o gato tem um olho brilhando como fogo, né? Eu esqueci de falar pra vocês que o primeiro gato que ele mata, antes de matar o gato, ele arranca um dos olhos do gato, tá? Então, o novo gato tá lá com o olho preto brilhando, né? O olho vermelho brilhando, parecendo fogo. Então, o homem tá contando a história e ele diz que a história acaba com a morte dele porque ele foi pego, né? Por causa do crime e ele vai ser enforcado, ok? Essa é a história, basicamente. Então, explico qual é o enredo do conto do autor em inglês. O enredo deste conto fala sobre um homem que era bom e por conta da bebida, né? E por conta da bebida se torna uma pessoa má, acaba matando sua esposa e a enterra numa parede, mas tem seu crime revelado aos policiais pelo gato da família, ok? Essa aqui é a história, basicamente. Professora, eu não respondi com as suas palavras, sem problema, contanto que você conte aí a história, né? Não dá pra você falar que foi o elefante que entregou o crime do cara. Contando a história, você pode escrever com as suas palavras mesmo, tá? Então, explica os elementos narrativos presentes no conto The Black Cat. O que é elemento narrativo? São aquelas coisas que a gente conversou no material de apoio, tá? Narrador, espaço, tempo, os personagens, o enredo, né? Então, nesse conto a gente tem o enredo, lógico, a história que está sendo contada. A gente tem a presença de um narrador que é personagem, né? O narrador, ele está contando a história, mas ele também viveu a história, né? A gente tem o espaço, né? A história se passa na casa da família. A gente tem aí a presença do tempo, né? Ele fala de quando ele era jovem, né? Ele começa a história antes, né? Ele se passam alguns anos no decorrer da história. A gente também tem a presença de personagens, né? Quem tá vivendo a história. Quem são os personagens que aparecem na história? O homem, né? Que matou a mulher e o gato, a mulher, o criado aparece também, quem viu lá o vídeo que eu mandei pra vocês, o gato e os policiais, ok? Então, essa daí foi a correção do nosso bloco 10. Isso é tudo. Bye, bye. See you.